Seguindo a mesma linha do Santander, o Bradesco acabou de apresentar os seus resultados do terceiro trimestre de 2022 com alguns números bem interessantes. O lucro líquido, infelizmente, teve uma queda muito robusta, o PDD praticamente dobrou em relação ao ano passado e agora cabe aquela reflexão, está na hora de vender ou não? E no final eu vou falar para vocês um possível movimento que eu devo fazer na minha carteira em relação a essa empresa. Vamos lá então? Começando aqui então com os próprios destaques da empresa, nós temos um lucro líquido recorrente saindo dos seus 7 bilhões e indo para 5,2, uma queda no trimestre de 25%, uma expansão da sua carteira de 2%, então praticamente andou de lado, mas olhando no ano a ano, um crescimento de 13%. A margem também cresceu muito pouco para o último trimestre, mas ano a ano, quase 25%. Seguros e previdência, que é um segmento interessante que o banco atua. Então, quando você investe em Bradesco, você está se expondo a seguros e também ao setor de bancos, de uma maneira bem geral. Nós tivemos um crescimento ano a ano de 8%. Despesas operacionais, que é um ponto extremamente positivo, cresceu apenas 4,5% ano a ano. E eu vou explicar para vocês mais para frente por que esse valor é tão importante. O PDD, que foi o grande choque aqui nesse momento, chegando a 7,3 bilhões de reais, um aumento de 116% ano a ano, ou seja, mais do que dobrou em relação ao trimestre do ano passado. E o índice de Basileia, que é um dos indicadores em relação à saúde do banco, está bem estável, praticamente não se mexeu. Como eu acabei de falar para vocês, se você investir em Bradesco, você está exposto aí a atividades financeiras e também a atividades de seguros. Geralmente, mais de 70% é em relação às suas atividades financeiras e de 26% a 22% aproximadamente é onde vai vir o lucro das suas atividades de seguros. Nesse trimestre, nós tivemos quase 30% advindo desse segmento. E de maneira consolidada, quando a gente enxerga a rentabilidade do negócio, nós temos um acumulado aí de 16,3%, uma queda importante. Lembrando que no segundo trimestre nós estamos girando ali em torno de 18%, o que vinha acontecendo desde o terceiro trimestre de 2021. Então isso chama atenção sem dúvida nenhuma, mas é só ficar de olho porque algumas oscilações sempre elas vão acontecer. O importante é entender os motivos disso. Destrinchando um pouquinho o acumulado dos 9 meses, tanto de 21 quanto de 22, percebam que nós tivemos uma margem com o cliente bem interessante, um crescimento de quase 9,6 bilhões de reais. A margem com o mercado, infelizmente, continua apanhando muito. Enquanto a taxa Selic estiver alta, existe uma correlação inversa entre esses dois resultados. Tá? O PDD expandido, que é a provisão do devedor duvidoso, tem crescido de uma maneira muito robusta, então entra como uma despesa, fazendo com que nós saímos ali dos 19,6 bilhões acumulados para 19 bilhões. Uma queda de 2,6%. Então, comparando aí um resultado acumulado, a gente percebe que o banco está praticamente de lado com uma leve tendência de queda. Mas isso é muito em função do seu conservadorismo. O PDD é uma medida protetiva em relação à resiliência do banco, o que tem que ser entendido com bons olhos. Mas, eventualmente, esse resultado aqui ele pode ser utilizado para cobrir aquilo que não foi pago ou pode ser devolvido para os seus acionistas como uma forma de lucro. Sempre quando a gente fala de banco, a gente tem que falar da sua carteira de crédito e como que ela está se comportando. Percebam que teve ali um crescimento em relação ao ano passado de 3,6%, o que é excelente, tendo um aumento principalmente nas pessoas físicas, o que não me agrada muito, porque geralmente é onde está a maior taxa de inadimplência, mas ao mesmo tempo é onde eles conseguem um maior retorno. Então tem um lado positivo e um lado negativo. E em relação ao segmento de grandes empresas, eles também cresceram com 2 dígitos, quase 14%. De maneira global, eles trazem aqui alguns resultados que eu gostaria de falar para vocês. O crédito rural ele cresceu mais de 30%, principalmente aí daquele plano Safra 2022-2023, em que BB Seguridade também foi muito beneficiado. Nós temos aqui o crédito pessoal crescendo 19%,
cartões de crédito quase 40% e o leasing de veículos em 25%. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre inadimplência. Antes de mais nada, a gente precisa enxergar o que nós vivemos no início de 2020, se estendeu até meados de 2021 e o que a gente está vivendo agora. Lá em 2020, nós estávamos vivendo um contexto em que existia uma doença que se espalhou no mundo inteiro. Cada país tomou uma decisão diferente a fim de proteger a sua sociedade e também a sua economia, cada um com a sua estratégia. Mas agora a gente está vivendo um contexto em que a inflação está muito elevada, nós temos bancos centrais encurralados para tentar resolver esse problema, e é claro, o Brasil ainda representa um papel muito marginal, muito periférico na economia global. No entanto, tudo que acontece lá nos Estados Unidos ou nos países de primeiro mundo da Europa acaba reverberando aqui no nosso país. Então a gente tem que ficar atento se isso vai ser uma recuperação extremamente rápida ou se ela vai ser um pouco mais alongada. E é nesse contexto que a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Não adianta prever o mercado, não tente fazer isso, você não tem uma bola de cristal. A gente precisa estar preparado para aquilo que pode acontecer. É assim que funciona, a gente lida com o presente, com os fatos e se programa. Combinado? Então, indo direto ao ponto aqui, a gente percebe que a despesa de PDD ela atingiu o valor de 7,3 bilhões, muito próximo em relação ali ao primeiro trimestre de 2020. Um momento muito delicado, mas que felizmente passou. De lá para cá, nós tivemos a partir do segundo trimestre de 2020 uma queda importante em relação ao PDD e gradualmente nós temos aqui agora um crescimento. Isso preocupa porque a inadimplência acima de 90 dias também está crescendo de uma maneira muito robusta. Se a inadimplência sobe, o banco ele tem que se proteger. E como é que ele se protege? Aumentando o PDD. PDD, a gente está falando aqui várias vezes, mas eu vou tentar resumir. É a provisão daquele devedor duvidoso. Basicamente, é a chance da pessoa levar um calote, tá? Nesse caso, o banco. Mas se a gente for observar a questão de inadimplência abaixo de 90 dias, né, de 15 a 90 dias, está bem estável, desde dezembro de 2021, girando em torno de 3,6. E o índice de cobertura também tem caído, sem dúvida nenhuma, mas ainda em valores bem saudáveis. Vamos ficar de olho em como é que o Bradesco vai se comportar no quarto trimestre de 2022, principalmente em relação aqui ao PDD. Combinado? Quando a gente olha a margem financeira, que é uma das fontes muito importantes aí que você consegue ter o lucro de um banco, percebo que em relação aos clientes, nós tivemos um crescimento no acumulado de 23%, e a questão de margem com o mercado apanhamos com muita força. Sem dúvida nenhuma, de novo, margem com o mercado tem uma relação inversa com a taxa Selic. Então, enquanto ela permanecer elevada, provavelmente esses resultados continuarão negativos. Mas há uma perspectiva em relação ao mercado como um todo de que a nossa Selic caia para os próximos meses. E se isso acontecer, esse resultado ele tende a aliviar e, por que não, em algum momento ele tende a ficar positivo. Agora falando um pouquinho mais do outro braço do Bradesco, que é a parte de seguros, que eu gosto muito, corresponde atualmente a em torno de 29% das atividades do banco, em termos de receita. Percebam que o lucro líquido ele permaneceu praticamente estável quando a gente olha do terceiro trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022. E em relação ao trimestre passado, uma queda relativamente forte. Mas ainda a gente tem que olhar o global, o contexto como um todo. Nesse momento a gente olha para o acumulado de 9 meses. Cresceu quase 30%. Outro ponto bem legal aqui da gente conversar é em relação à sinistralidade. Lembrem, quanto menor a sinistralidade, melhor. E ela tem ficado aqui estável ao longo desse ano inteiro, girando em torno de 79% a 80%. Então, sim, quando a gente compara com os últimos anos, principalmente por conta da pandemia, lá em 2020 isso foi subindo e também em 2021 eles viram um pequeno aumento. Agora, quando a gente fala das receitas de serviços, vindo ali do cartão de crédito, da conta corrente, dos fundos e também outros menores segmentos, a gente percebe que tivemos ali um crescimento no acumulado de quase 5%. Olhando trimestre a trimestre, praticamente não se mexeu. E se a gente for olhar em relação ao ano passado, tivemos um pequeno crescimento de 1%, e em relação ao trimestre passado, uma queda de 1%. Mas eu entendo que a base de clientes aumentou em 4 milhões aproximadamente, e o cartão de crédito aumentou em 30% o valor transacionado.
Então sim, os seus clientes estão utilizando cada vez mais esse meio de pagamento. E um pequeno detalhe que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que a exposição em relação ao segmento de alta renda está aumentando de maneira bem robusta, saindo ali de 29% no trimestre de 2020 para 39%, um aumento aí de 10 pontos percentuais, né? Bem importante isso porque geralmente alta renda gasta mais e não deve tanto. Eles têm uma condição de honrar as suas dívidas. Então, é um perfil de cliente mais interessante com maior qualidade. Um ponto positivo que eu gosto de falar sobre as despesas operacionais do Bradesco, e isso se reflete em vários trimestres, tá? É que tivemos um aumento aí de 4,6% em relação ao acumulado desses meses. O que isso é importante? Sempre comparar com os principais indicadores inflacionários, tanto IPCA quanto IGPM, que tiveram um crescimento muito maior do que as despesas do banco. Traduzindo em miúdos, isso significa que eles estão tendo um excelente controle das suas despesas como um todo. E agora um detalhe importante, sempre que você vai ler alguma apresentação de qualquer empresa, tente entender as letras miúdas. Se você apenas for olhar o número e não entender o que está acontecendo, você fica um pouco enviesado. Eles estão falando aqui em uma redução de quase 1.800 agências físicas. A gente fica muito feliz com isso, porque o nosso padrão de consumo tem mudado, correto? Quase ninguém hoje vai utilizar uma agência física, a não ser quando tem algum problema, basicamente. Se vocês forem olhar, aqui a referência é em relação a 2018. Está bem aqui pequenininho nas letras miúdas. E quando a gente olha em relação às máquinas de autoatendimento, elas caíram em mais de 4.000. Mas aí a relação é comparado em janeiro de 2020. De qualquer maneira, são números interessantes, já que esses são custos que a gente não precisa mais ter. O padrão de consumo, o nosso mercado consumidor de bancos, de serviços bancários, está mudando. Hoje a gente mexe muito com o celular, não é verdade? E uma das maiores provas de que isso está acontecendo também no Bradesco é que atualmente 70% dos correntistas são digitais e 98% das transações ocorrem em canais digitais. Percebam, as aberturas de contas cresceram em mais de 60%, olhando novamente o acumulado de 9 meses, e também as aberturas das contas MEI, o microempreendedor individual. Outro detalhe legal da gente falar é a questão de satisfação com o aplicativo. Ele tem que ter uma interface rápida, fácil entendimento, autoexplicativa. E a nota na Play Store, que está relacionada ao sistema Android, está girando em torno de 4,6. E na App Store, que está relacionada ao iOS, aos iPhones da vida, está girando em torno de 4,7. Mas, Bruno, essa nota não é baixa? Não, não é, porque o valor máximo é 5. Então aqui seria mais ou menos 9,2 e aqui seria aproximadamente 9,4, dando uma satisfação de uso ao usuário de mais de 90%. O que é extremamente importante. Não adianta nada você ter um atendimento, toda a transação feita através do aplicativo ou através do site, sendo que o usuário ali está perdido, ele não consegue entender o que está rolando. Então, é um ponto positivo sem dúvida nenhuma. Toda vez que a gente for falar sobre banco, é importante você olhar o índice de Basileia. Tem outros vídeos que, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês no card aqui em cima, em que eu falo sobre outros balanços, inclusive de Bradesco também, em relação ao segundo trimestre, e a gente destrincha um pouquinho mais em relação ao que é o índice de Basileia. Mas entenda que a saúde do banco passa pelo entendimento disso. E hoje está girando em torno de 15,2, 15,8 e por aí vai. Ou seja, está bem estável. Se você for olhar setembro de 2021 com setembro de 2022, eles estão apresentando valores entre 15 e 16. Extremamente saudável, a gente não precisa se preocupar com isso, pelo menos nesse quesito. Muitas pessoas falam sobre outras iniciativas em relação ao Bradesco e cabe aqui um pequeno comentário sobre cada uma delas. A Ágora é uma plataforma basicamente de investimentos e tem crescido aí a sua base de clientes em mais de 22%, comparando ano a ano. A captação está chegando aí em quase 10 bilhões nos últimos 12 meses. Nós temos a Next, eu mesmo já utilizei, eu tinha no meu celular, os clientes estão aumentando, a carteira de crédito também mais do que dobrou em relação ao ano passado, mas entendam, nem todos os usuários da Next são correntistas do Bradesco. Isso aí seria como uma porta de entrada para você conseguir captar o cliente e, por que não, depois oferecer outros produtos que sejam eminentemente com a cara do Bradesco.
Isso aqui eu acho bem interessante porque a linguagem ela é muito mais jovem e tem algumas promoções em relação aos shows ou outros eventos culturais. É bem bacana a abordagem que eles fazem. O Bits, que tem aumentado o seu volume transacionado de maneira muito robusta, 4 vezes superior ao ano passado. As contas também subiram quase 5 vezes em relação ao ano passado. E se a gente for olhar aqui também nós temos a Digio, ou Digio, como eu já vi por aí, em que as contas estão aumentando, quase 50%, e o volume transacionado, o total que eles fazem as transações de pagamentos, crescendo aí em mais de 20%. Então, todos esses pequenos braços, ante todo o conglomerado do Bradesco, têm melhorado sim, sem dúvida nenhuma, tem crescido, e é claro que um negócio pequeno ou menor, ele tende a ter números mais expressivos, 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes, mas entendo também que isso aí não tem uma relevância tão grande para o Bradesco. Uma alternativa que algumas pessoas têm comentado também é em relação a fazer algum IPO de alguma dessas pequenas iniciativas para que você consiga então se capitalizar de uma maneira mais robusta e, por que não, alavancar cada vez mais cada uma dessas 4 vertentes. Eu não sei até que ponto isso faz sentido, porque se você for olhar, recentemente nós tivemos ali um resultado muito ruim em relação aos IPOs do ano passado. Mais de 75% das empresas que abriram capital do ano passado para 2022 estão com queda em relação às suas cotações. O que isso significa? Talvez o dinheiro esteja ficando cada vez mais caro, né? Quando você tem um contexto mais saudável, quando você tem uma injeção de capital, de dinheiro na economia, várias iniciativas podem ser investidas. Mas, naturalmente, devido a esse excesso de oferta, você acaba não tendo tanta prudência naquilo que você está colocando dinheiro. E muitos negócios tendem a quebrar, tendem a falir. Então, eu prefiro muito mais que você consiga crescer de uma maneira um pouco mais robusta, mais conservadora. Depois que tiver bem mais sólido, você consegue colocar isso para fazer um IPO. Muito mais interessante amadurecer cada vez mais esses segmentos para depois cogitar uma abertura de capital. Não concorda? E talvez esse seja o ponto em que o mercado mais vai bater em relação ao Bradesco amanhã. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo agora de noite, na terça-feira, quando saiu o resultado do banco, em que todas as suas premissas, carteira de crédito, margem com cliente, despesas operacionais, etc. e tudo mais, tudo isso ficou mantido. Mas o PDD em bilhões saiu ali de 21, que era a máxima que eles tinham previsto, para 27,5. Fazendo uma conta aqui rápida, eles estão projetando aumentar o PDD em 30% relacionado ao valor máximo. Isso preocupa um pouquinho porque a premissa em relação ao que pode acontecer no nosso país talvez não seja das melhores. Você vai tentar resguardar uma maior quantidade de dinheiro justamente naquele momento em que você corre o mais risco de não ser pago, concorda? Em outras palavras, Bradesco está enxergando uma possibilidade de calote dos seus devedores maior do que antes. E o aumento do PDD acaba contaminando um pouco o resultado final da empresa, já que ela pode continuar tendo a sua receita de maneira robusta, mas se esse custo crescer, o lucro final vai ser menor. E foi justamente isso que a gente enxergou nesse trimestre. O banco não está deixando de ser o que ele é, sem dúvida nenhuma não, mas o cenário macroeconômico não é tão interessante quanto era até pouco tempo atrás. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever e deixar o seu like. Combinado? Caso você tenha alguma dúvida em relação ao Santander, Banco do Brasil, Itaú, ou até mesmo o Banco ABC, que inclusive eu vou deixar aqui um card, é um banco fenomenal, com margens crescentes, lucros crescentes, enfim, é um banco que trabalha um pouquinho diferente desses bancões de varejo, até porque ele trabalha basicamente com PJ, onde a taxa de inadimplência ela é extremamente baixa, extremamente saudável, e talvez isso te interesse. Eu vou deixar então para que você possa assistir e depois concluir se vale a pena ou não abrir um pouquinho o seu leque e colocar um pouco de dinheiro ali. Mas lembrando sempre que a decisão é sua. Eu jamais, em tempo algum, vou falar para você investir em algum lugar ou sair de algum investimento. Estude, aprenda, acompanhe os vídeos aqui no canal, que você com certeza vai ter algum resultado mais maduro, pelo menos. Fazer um investimento por seguir dicas nem sempre é tão interessante e pode custar muito caro. Combinado? Caminhando então aqui para a parte final, nós vamos conversar sobre alguns dados apresentados pela plataforma AGF. Hoje, eles estão com dividend yield de 6,67%,
Lembrando que eu estou falando do BBDC 3, ok? E o DPA projetivo, o dividendo por ação projetivo, é de R$ 1 aproximadamente. Na minha meta para a carteira nós estamos aí em quase 30%, mas, todavia, no entanto, nós temos aqui algumas discussões. Percebam que o dividend yield dos últimos anos não tem sido tão interessante. Mas é claro que nesse gráfico, que também está lá na plataforma da AGF, se você quiser testar durante 30 dias, eu vou deixar o link aqui na descrição, totalmente de graça, ou se você quiser fechar o plano anual com 30% de desconto, você também pode fazer através desse mesmo link. Eu enxergo que realmente aqui o dividend yield ele não está muito interessante, ele está abaixo de 6%. Porém, quase todo ano o Bradesco te dá uma bonificação, geralmente no primeiro ou segundo trimestre do ano, uma bonificação de 10% em relação à sua base de ações. Então, se você tem 1.000 ações, como é o meu caso aqui, eu tenho exatamente 1.000 ações, espera-se com a bonificação do ano que vem, caso ela ocorra, eu vá para 1.100, sem gastar nenhum dinheiro do meu bolso. Mas eu fiquei me perguntando recentemente, não pelos resultados do banco, que eu entendo que é algo extremamente pontual e que, sem dúvida nenhuma, ele vai conseguir passar por esse momento de uma maneira mais conservadora, como ele sempre foi. Mas eu fiquei pensando, se eu quero dividendos, se eu quero viver de renda, eu preciso de dinheiro. É claro que o número de ações ele é sempre muito relevante e é claro também que o nosso dividendo ele vai crescer proporcionalmente em relação à quantidade de ações. Mas pensando na formação da carteira ainda, que eu estou na fase inicial, será que eu quero receber em ações bonificadas ou eu prefiro receber em dividendos? Quando você recebe em bonificação, você já percebeu que você fica necessariamente atrelado à mesma empresa? E será que naquele momento é o que você gostaria de fazer? Então eu estou cogitando, eu ainda não tomei nenhuma decisão, mas talvez sair da minha posição de Bradesco, já que ela tem apresentado ali alguns resultados bem pífios em termos de proventos, mesmo considerando as bonificações, eu teria que me desfazer, eu teria que ficar vendendo ano a ano, o que não faz todo sentido, porque eu não quero fazer isso, para que eu tenha um capital e aí sim eu consiga reinvestir aonde eu acho mais eficiente. Esse ponto tem me incomodado, eu vou ser bem franco com vocês, tá? Mas não temos ainda uma oportunidade gritando, né, algo que eu consiga fazer algum movimento na minha carteira, lembrando que todo o dinheiro que eu coloco na bolsa, eu deixo na bolsa. Esse é um compromisso que eu acho extremamente saudável, porque senão você não vai conseguir fazer o efeito bola de neve. Provavelmente eu posso sair aí talvez para uma Taesa, uma TRPL, uma Klabin, ou até mesmo um Banco do Brasil, ou qualquer um outro banco, ou quem sabe abrir minha posição em Santander. Realmente não tomei essa decisão ainda, mas cabe essa reflexão caso você tenha Bradesco. E me conta, diante desse cenário, o que você pretende fazer? Você quer continuar no Bradesco ou você vai sair? Ou inclusive você vai entrar e aproveitar essa condição atual de queda das suas cotações? E se você quiser fazer um comparativo bem importante em relação a um outro bancão que eu acabei de citar, que é o Santander, eu vou deixar aqui um único card para você como sugestão, mostrando o resultado do terceiro trimestre de 2022. Você vai ver várias coisas bem parecidas, redução de lucro, aumento da taxa de inadimplência, mas são bancos diferentes. Um é eminentemente brasileiro, o outro é uma filial de um banco europeu, e as estratégias que eles utilizam, né, lembrando que a exposição em termos de seguros do Bradesco é muito maior do que de Santander. Enfim, tem outras características bem interessantes que vale a pena aí você fazer uma comparação. Então, fica aí essa sugestão no final desse vídeo. Combinado? Até mais!